Então, teremos agora a apresentação pela Jéssica Muniz sobre um tema que tem começado aí, né, borbulhar na discussão. Ele é fundamental, mas ninguém discutia, ou quando discutia, falar pelos cotovelos sem informações consistentes. E a gente tentou compilar aí algumas informações para trazer para vocês. E eu não tenho dúvida que, olha, quem não tinha a câmera ligada está ligando agora, está acompanhando aí, porque esse é um tema importantíssimo. A gente vai falar sobre o espectro feminino e exercício físico. O que é que a gente tem aí de informações relevantes, né? Então, não é fácil achar. A Jéssica vai falar muito melhor do que eu. Tá contigo, Jéssica. Pode compartilhar a tela ou se quiser se apresentar antes, fique à vontade. Pessoal, muito bom dia. Eu agradeço a participação de todos nesse sábado de manhã. Aqui em São Paulo está um solzão e, como o professor falou, eu sou de São Paulo. Sou da equipe do Modelos de Ciência. Tenho já uma formação anterior, né? Sou enfermeira e no momento eu estou terminando a minha graduação em psicologia. Então eu tenho especialização, né? Mas a que eu mais gosto de falar da minha especialização é a de fisiologia do exercício, que foi a que acabou me trazendo aonde estamos, né? E eu recebi esse presente, vamos dizer assim, do professor Paulo para falar sobre o espectro feminino, né? O exercício físico dentro do espectro feminino, ou vice-versa, porque eu sou mãe atípica, a minha filha mais velha é Thea, e é uma palmeirense convicta, e foi, na verdade, ela que acabou me trazendo para esse mundo, e no qual, nossa, é delicioso, eu sou super suspeita para falar, então eu convido todos a virem com a gente, para que a gente possa olhar um pouquinho agora para as mulheres, para as meninas, numa posição pouquinho diferenciado. O que que a gente tem de algumas posições relevantes? Mas antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês essas duas meninas, essas duas mulheres, que não sei se é do conhecimento de vocês, se não for, muito prazer. Ana Maísa. Ana Maísa, ela é campeã de jiu-jitsu, paraense e autista. Depois, em outro momento, nós temos a Jéssica Jane Applegate. Ela é inglesa, atleta paralímpica. Esqueci de colocar, me perdões, natação. É, assim, lidar com as questões de esportes e o público feminino, ele já é um pouco, um tanto quanto difícil, né? Quando a gente volta, então, na questão do espectro, dentro do espectro feminino, ele é um caminho, assim, com mais lacunas e com muitas interrogações, né? Então, para isso, a gente vai começar um pouquinho antes, né? O que que altea nos meninos e o que que altea nas meninas, né? Claro que, assim, hoje o número ainda é maior quando a gente conta dos diagnósticos com as pessoas, os indivíduos já com o diagnóstico fechado, a variação está muito, oscila muito, está entre 4 para 1, 3 para 1, mas a questão, assim, que os meninos ainda são mais diagnosticados, né? Os meninos ainda estão em maior número na questão do diagnóstico. E aí, aqui eu convido vocês para a gente pensar numa possibilidade, em algumas questões que possam corroborar nessas possibilidades. Por que que isso pode ou não acontecer? Se está certo ou não? Convido vocês a pensarem juntos, pensar junto comigo, porque nós estamos em construção, tá? As meninas, de uma via geral, via de regra, meninas, principalmente meninas nível 1 de suporte, sofrem muito entre aspas, tá? Mas elas passam por um processo de masking, que é um mascaramento. Então, quando tu coloca uma mocinha com nível 1 de suporte e um mocinho com nível 1 de suporte, fatalmente
os sinais são mais visíveis nele do que nela, né? O efeito masking acaba comprometendo mais as meninas, justamente também por uma questão mais de demandas sociais, né? As meninas de cedo, elas precisam se comportar, né? Elas precisam sentar direitinho. Às vezes elas não podem gritar, não podem exacerbar. Alguns comportamentos, né, que infelizmente principalmente em alguns momentos, né, em alguns os territórios ainda é dito como comportamentos masculinos, gente, muito, muito entre aspas, e aí as meninas não podem ter, né? Então, acaba que por uma questão de modelagem e modelação, elas analisam aquele ambiente, o que que eu preciso fazer para que as pessoas não me chamem tanta atenção? E elas acabam meio que mascarando esses comportamentos, né? Isso é muito, muito comum nas meninas de nível 1 de suporte. E aí, justamente questão disso que a gente estava falando, existe essa expectativa social da questão do gênero, né? Se espera das meninas, se esperam das meninas e das mulheres um determinado comportamento ou padrão de comportamento, né? Isso também prejudica na questão da avaliação, né? A gente não. Algumas demandas que poderiam ser visíveis acabam sendo camufladas, né? Claro também que as nossas pesquisas até hoje, a maioria delas foram todas feitas com meninos, né, com homens, as avaliações também, né, justamente pelo fato deles ainda serem o maior número a ser encaminhado quando necessita desse suporte, né. Uma curiosidade, em 2019 foi feito um estudo no CAPSI de Taboão da Serra, né, de 188 indivíduos dentro do SUS, 74% eram meninos dentro do espectro, né? E tem também alguns indícios que mais para cima, Nordeste também, o índice só diminui de meninas atendidas. A maioria, sim, ainda são os meninos. Mas tá, não é só uma questão social. Por que será que ainda a prevalência é masculina, né? Existe a teoria do modelo do copo, quando o pesquisador, mil perdões, me fugiu o nome agora dele, pesquisador, ele comparou a sensibilidade das meninas e dos meninos com volumes de copo. Então, ele notou que os homens, eles são mais sensíveis aos sinais e sintomas de TEA, quando comparados até mesmo a uma mulher que não tem TEA. Agora, para que a mulher, para que a menina possa demonstrar, ela é, possa ser perceptível alguma manifestação do TEA, é, elas precisam de um maior número de variantes genéticas. Então, é o que se costuma dizer que o copinho das meninas, ele é mais cheio do que dos meninos. Então, por mais que as meninas elas tenham, sim, as condições genéticas, as condições ambientais, ainda assim, elas são menos sensíveis quando comparado aos homens. Pode ser uma explicação para o número de meninos, o aumento do número de meninos, né? É, mas também a gente não pode esquecer que justamente pelo efeito também um dos efeitos do masking também não possibilita que as meninas de nível 1, por exemplo, não cheguem às terapias. Elas não cheguem até nós, né? E aí, onde que a gente se encaixa? Agora, nós. Onde? O que nós estamos fazendo hoje, né? Nós estamos trabalhando com evidências científicas. O exercício físico, ele é uma prática, sim, baseada em evidência científica, reconhecida para o tratamento do TEA. Então, mas, na verdade, o que que a gente lida com as questões da PBE? O que que é uma base científica, né? Se pega a pesquisa científica,
o conhecimento do profissional que está aplicando, o profissional que está inserido, e as preferências do aprendiz. Então, na verdade, isso é um ciclo. E isso tem que estar coligado frente ao nosso tratamento, ao nosso serviço, àquilo que nós estamos prestando. Muito importante a gente entender também as preferências e condições daquela aprendiz, para que a gente possa dar também para ela autonomia frente a tudo que está sendo feito, né? Não adianta chegarmos com uma questão, todo um planejamento bonitinho, vamos correr, vamos nadar, e se a aprendiz, ela simplesmente, ela não tem, ou ela não tem aquela habilidade, ou ela não foi exposta em algum momento da vida para tal, ou simplesmente ela não curte. Então, a junção, essa pirâmide, essa tríade é muito importante, principalmente quando a gente vai falar um pouquinho da nossa vivência. E o que que a aba, os esportes podem trazer de benefício para as meninas, para nós? Muita coisa, muita coisa. Além das questões também físicas, né? A melhora biopsicossocial, as melhoras também das questões biológicas, né? Endorfina, aquelas questões também perdão, aquelas questões hormonais, que tanto a gente costuma dizer para puxar as pessoas para fazer alguma atividade física, a questão social, as habilidades sociais delas aumentam consideravelmente, porque uma vez que você está fazendo, você está colocando uma menina frente a uma prática de uma atividade física coletiva, por exemplo, a gente está trabalhando diminuição de isolamento, independência, prazer. E ainda assim, uma coisa que a gente fala muito, principalmente hoje, está muito em alta e precisa também continuar sendo falado, a questão do empoderamento feminino, que cai também no que a gente estava falando sobre a autonomia. O que que a aba traz para a gente, então, dentro das atividades físicas? Principalmente, claro, muitas coisas, mas os ensinos de AVDs, os ensinos das atividades de vida diária, é uma das coisas que a gente acaba incentivando bastante. Então, vincular, a gente pegar a aba com a prática da educação física, ou a prática da atividade física, melhor dizendo, a gente pode mesclar uma série de coisas. Claro que isso tudo vai depender de quem a gente está assistindo, como a gente está assistindo, quem que é essa garota, como que ela chegou até a gente, né? Elencar N situações boas, benéficas, a gente pode fazer isso muito bem, mas desde que todas elas tenham um propósito para melhorar a vida daquela moça, né? Para diminuir possíveis danos, possíveis prejuízos e melhorar a adesão, a inclusão dela na vida social, principalmente. E hoje, no nosso cenário, dentro do modelo, né, nossos atendimentos hoje, de todos os nossos aprendizes, 14,3% são meninas, onde 3 delas são TEA nível 3 de suporte, né? E aí eu já deixo a indagação, não claro não é uma indagação direta, diretiva ao professor Paulo, mas uma indagação para todos nós. Cadê as nossas meninas, gente? Onde que elas estão? Né? Cadê as meninas que precisam de suporte nível 1, suporte nível 2? Hoje nós temos as meninas, ou seja, o copinho delas já transbordou. O copinho delas explodiu. Então, nós questionando também aos nossos professores, os colaboradores, o que poderia ser impeditivo, o que está acontecendo para essas meninas não chegarem até a gente, né? E numa pesquisa de boca a boca, né, por aqui mesmo, nada muito catalogado e científico,
As alterações sensoriais, questões sensoriais, foram apresentadas assim de uma forma unânime com as pessoas na qual eu conversei, que elas podem ser sim uma barreira significativa e específica para aquelas crianças, para aquelas meninas, como a questão de barulho, às vezes não tolera as roupas mais pesadas, né? O uso de kimono, ou até mesmo para amarrar a faixa, tolerância a contato físico, às vezes, no caso da natação, o uso de maiô, a boia pressionando. Então, das pessoas com nas quais nós conversamos, esses foram pontos bastante importantes. E aí, como que a gente consegue, ou como que vamos tentar, ou como que podemos planejar uma estrutura para que a gente possa diminuir um pouco essas barreiras e trazer as meninas mais perto da gente, né? Esse aqui é um exemplo do modelo, né, da entrevista, do levantamento de prioridades. É um protocolo já usado pelos nossos professores, né? Que, na verdade, em conversa, né, justamente por essa questão das meninas, nessa transição com o professor Paulo, vamos levantar algumas mudanças, justamente para que a gente levante as prioridades das meninas também, né? O que está impedindo, de repente, delas chegarem e realizarem algumas atividades? Ou o que elas mais gostam, por onde que a gente começa, né? Dá voz a elas. E justamente nessa construção, nessa interação, nessa integração, alguns pontos nós estamos levando para a criação dos novos protocolos e também para os nossos treinamentos com todos nós, com todos os professores, pais, em quem estiver disponível para ouvir, nós temos de elencar especificamente, não especificamente, nós temos de elencar essas questões. A gente precisa ver se a nossa comunicação está sendo efetiva com as meninas, se a gente está conseguindo se fazer entender e se elas estão compreendendo o que a gente está falando. Validar as importâncias das interações sociais das meninas, entender o que está acontecendo com elas, por que que elas não querem ou por que que quer. Observar e tentar refinar aqueles comportamentos que são ditos, que podem ser ditos como disruptivos, justamente para a prática de ensinamento de melhores flexibilizações, né? A questões de regras, imposição, coisas que a gente sabe que acontecem no nosso dia a dia. Se olhar para ela de uma forma como um todo, considerar suas questões sensoriais e trazê-las também sempre para serem protagonistas de suas terapias. Afinal de contas, é para ela e por ela, ou para elas, por elas e com elas. Mais informações teremos adiante num capítulo de um livro que está sendo escrito. É um spoiler. Pelo professor Paulo, e foi um presente que ele me concedeu também de escrever junto com ele. Logo, logo chega, logo, logo a gente avisa. E, por fim, a gente enfatiza, a gente precisa, a gente pede que mais pesquisas sejam feitas, principalmente aqui no nosso país, principalmente no nosso âmbito nacional. É um lugar que a gente está carente, né, de de olhar não só para a mulher como uma forma social geral, mas também, principalmente dentro das práticas esportivas e também das terapias. Para onde que está indo essas meninas que elas não estão chegando até nós, né? É um campo que precisa de muito braço, precisa de muita gente, e elas nos agradecem demais. E são as nossas referências, minhas referências bibliográficas.
e muito obrigada, gente. Aqui é onde me Muito bom, encontrar. muito bom, maravilha. Adorei mais uma vez sua apresentação, Jéssica. Acho que esse capítulo de livro que vai ser lançado logo, logo tinha que ser anunciado para a galera aí, para acessarem também esse livro. E eu vou falar menos e abrir oportunidade para essas pessoas comentarem sobre esse conteúdo. Fiquem à vontade, pessoal. Só comentários positivos aqui sobre a sua apresentação, Jéssica. É, quem atua com meninas, com mulheres com autismo, quem já teve experiências aí, né, sobre isso, pode também abrir o microfone para fazer comentários, se faz sentido o que foi apresentado, trazer um relato, fique à vontade. Se tem alguma coisa que queira colocar também, alguma coisa que foi perdida no meio do caminho. Bom dia, com licença. Dia! Me chamo Lucas, sou disso aqui de São Luís do Maranhão. Não tenho ainda a supervisão do Modelo Zé Ciência, mas eu tive a oportunidade de conhecer o professor Paulo, né, aqui através da administração de cursos, que ele é o supervisor do Ronald e do Stefânio. Ah, e eu me apaixonei, né, por essa questão, porque eu sou formado em Educação Física, tanto licenciatura como bacharel. E na graduação, eu já tinha me apaixonado pela questão da psicomotricidade em si, tanto que minha intenção quando me formei foi trabalhar na área escolar, mas nunca tive oportunidade assim, até porque para entrar nessa área geralmente ou é indicação ou são seletivos e a pessoa tem que ter uma vasta experiência. Tive a oportunidade de fazer trabalhos temporários, né? Fui professor de natação em escola, fui professor substituto, só que com a pandemia, essas portas ficaram mais restritas, posso dizer assim, e aí fui para outra área do bacharel, onde eu fiquei bastante tempo, e com a oportunidade de conhecer a área, posso dizer assim, clínica, eu fui me envolvendo mais, me especializei em psicomotricidade, e aí me envolvendo mais com a educação física especial, porque na graduação a gente conhece a educação física mais como inclusiva, como foi falado aqui, ou então a educação física adaptada. A gente foi se aprofundando mais nesse contexto, né? E com as experiências na prática, a gente vai alinhando essa questão teórica e prática, posso dizer assim. E a gente começa a viver um outro mundo. Eu não sou pai ainda, mas já vou fazer 2 anos que eu estou na área clínica e saí totalmente de uma área que era essa área de academia e tudo mais, para entrar profundamente em algo que eu vi mais do que um trabalho, eu vi um propósito de atender mais do que uma criança, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, mas atender famílias. E aí a Jéssica entrou em um assunto, né, que muitas vezes a gente não para pensar, passa despercebido porque a gente está ali no nosso dia a dia, na nossa realidade, e a gente olhando para o mundo em geral, a gente vê essa questão do movimento a respeito do feminino, né, do empoderamento, como foi falado aqui, e a gente não traz para essa área do TEA, posso dizer assim, onde que, por exemplo, com o desenvolvimento, como eu falei, né, no contexto universal, mundial, está crescendo, e Sim. se fosse olhar para o lado do transtorno, isso poderia e pode demorar mais. E aí tu já traz um contexto onde a gente, dando um passo à frente, a gente começa a ir junto com o restante da manada, eu posso dizer assim, na questão, como eu disse, né, no contexto geral. Sim. E aí, tu falando aqui, por mais que eu estou trabalhando, estou atendendo aqui, mas dei uma pausa só para falar um pouco. Porque eu atendo na área clínica e atendo hoje na área domicílio. E aí, por exemplo, os meus alunos a domicílio, eu tenho 3 meninos, um jovem já de 22 anos e tudo,
e tenho só uma menina, de 8 anos de idade. Na área clínica, eu atendo todos os dias pela manhã, e aí, tipo, de 10 pacientes, só 3 são meninas. À tarde, que meus dias são mais reduzidos, à tarde na área clínica, eu só tenho uma menina, o resto tudo menino. E algo que eu venho, assim, colocar contribuição, né? Tu falou da questão de, por exemplo, roupas, a questão sensorial das meninas, a questão ambiental, né? Do espaço em si, querendo ou não tem essa questão do machismo, né? Que querendo, a gente não pode ignorar isso. E aí, eu já presenciei situações onde, porque, assim, ao nosso ver, com um olhar mais clínico, científico, a gente sabe que não é isso, né? Uhum. Mas, para quem não tem conhecimento, por exemplo, o movimento de uma menina se jogar no chão com as pernas abertas. Ah, não pode. Deixa as pernas e tal, como se fosse talvez um gesto até mesmo obsceno, sabe? E quando Isso. é menino, a gente não tem esse mesmo tratamento. Ah, menino, sabe? A gente acaba deixando passar porque é menino, mas menina não pode fazer. E aí, tipo, se a gente já tem esse olhar para uma questão de uma criança atípica, que não pode fazer porque é menina e menino pode fazer. Quando chega para o lado da criança atípica, onde tem a questão da sensibilidade ser mais aguçada e adaptação ter todo um manejo, acaba sendo algo mais talvez complexo de se lidar, ou então de você ter, como não é nem a paciência, mas como eu falei, o manejo para saber redirecionar aquele comportamento que tem que ser trabalhado ainda, desenvolvido, né? E Uhum. aí entra na questão que você falou, que elas já crescem, né? Principalmente nível 1 de suporte, que não pode fazer isso para evitar ser chamada atenção, ouvir o não. E aí, o assunto que tu vem trazer nessa apresentação é bem relevante porque a gente está atendendo, né? A gente olha e a gente não se atenta ao quanto isso é sério, porque se fosse, talvez, de uma maneira geral para o menino, algo em outro assunto, a gente valorizaria mais, daria mais importância, mas isso por ser algo até normal no nosso meio típico, quando chega num atípico, a gente já não dá tanta importância, entende? Então, tipo assim, eu parabenizo de verdade não só a apresentação, mas o interesse que você teve e tentar estar tendo de se aprofundar mais, de entrar mais nisso e trazer isso para a gente. De verdade, parabéns também ao professor Paulo, que está apoiando e escrevendo junto contigo isso. Só tenho a agradecer, tanto que estou aqui dando meu jeito, mas não saio daqui, estou presente o tempo todo. Ai, obrigada, Lucas. Eu fico feliz porque a mensagem foi justamente essa, uma das mensagens, né? Eu fico feliz, muito feliz, porque a ideia era a gente dar uma cutucada, né? Dar uma provocadinha. Muito bom, muito bom. Jéssica, antes de passar a palavra aqui da pergunta para o Sérgio, deixa eu ler os comentários, não sei se você está acompanhando, né? A Nadine aqui, eu atendo uma única menina atualmente. A ecolalia que ela mais repete não vai aí, um reflexo, né? Então, Olha só. a gente não sabe se essa ecolalia, né? Ela é fruto de uma resposta que em um momento foi funcional, porque a gente tende, né, a já querer pensar que ser uma coisa de não toque aqui, né? Alguma coisa nesse sentido, mas que é, no mínimo, provocativo para a gente, né, de chamar atenção, isso né? A Jaqueline também trouxe aqui a perfeita colocação. Júlison Marcelo também sai da área de academias para a área clínica, psicomotricidade. A Dani falando que se identifica com o relato, dando parabéns também aqui. A Mônica dando parabéns também para você, Jéssica. Então, lembro todo mundo, se quiser fazer comentários, quiserem também chamarem para falar aí, tá bom? Serjão, tá contigo. Obrigado, professor Paulo. Parabéns por você ter mexido, até botei no comentário, né, que ela é uma obviedade que a gente acaba não mexendo nela, né? E essa questão da gênero é uma das questões que eu trabalho muito em escola, né, que eu sou educação física escolar.
justamente na questão de como as mulheres se veem dentro da aula e como os homens veem as mulheres dentro da aula e como a escola vê as mulheres e os homens dentro da aula de educação física no seu conjunto escolar como um todo. E aí tem algumas coisas que eu venho percebendo, né, nos últimos tempos. Está tendo muita pós-graduação em aba, né, especialização em aba, né, e tal, e eu geralmente ocorro para os comentários. A maior parte dos comentários são feitos por mulheres. Né, tem muitas mulheres, psicólogas, teóricas, né, e tal. É uma área, essa área da TO e da psicologia é uma área que há uma predominância feminina muito grande, né? Mas a ciência ela é patriarcal. Ela ainda é patriarcal. Os dados de publicações científicas ainda são muito no setor masculino, tá entendendo? Então, assim, a gente percebe que existe uma questão estrutural aí, né? Assim, eu sei que você está no começo do seu trabalho, ainda tem poucas coisas assim para, né, de entender como é que é isso, né? Se você já percebeu o porquê que as mulheres autistas, porque elas estão aí em todas as idades e em especial as adultas. E quando chega na questão adulta, chega uma coisa que a gente não quer, a gente evita de tocar no assunto, que é a questão da sexualidade, né? E aí, assim, como é que isso tá, essa ebulição, porque tu tá mexendo no vespeiro, tu sabe disso, né? Uhum. Mas é um vespeiro bom. Sei, sei sim. Como é que tu tá isso na tua cabeça, assim, enquanto pesquisadora dessa área? Assim, digo, pô, eu vou encarar esse negócio mesmo? Como é que é isso, né? Ai, Sérgio, eu tenho uma moça de 8 anos que manda em mim, que ela é, eu acho que ela é minha filha, né? Mas na verdade ela é muito mais minha mãe, né? Essa palmeirense que ela manda e desmanda em mim. E pensando, quando o professor Paulo me convidou, eu achei que fosse um tema extremamente relevante, justamente pensando nela e em tantas outras que estão vindo, em tantas outras meninas, em tantas outras mulheres. Eu tenho muitas amigas que descobriram, sim, o autismo tardio e o quanto me falta também de apoio para elas, né? Então, assim, eu concordo com você, em determinados pontos ele pode sim ser um vespeiro, mas por que não já começar a modelar, né, todas essas questões para que mais para frente, daqui a uns anos, não precise, esse vespeiro seja menor. Sim. Porque, assim, as questões vão existir sempre, mas o que que eu, Jéssica, pesquisadora, mãe, consigo fazer para, de repente, diminuir um pouco esse dano? Uhum. E a força motriz foram essas, né? As forças motrizes. Porque existe. Eu tenho um grupo aqui de mulheres da capoeira, que foi muito Uhum, legal, porque chegou uma época em que os machos, né, diziam assim: agora vamos deixar as meninas jogarem. E aí, assim, esse grupo de mulheres começou a dizer assim: epa, para aí, nada disso, menina jogar coisa nenhuma, eu vou jogar a hora que eu quiser. E aí começou a ter um movimento de empoderamento dentro do espaço da roda, tipo assim, eu pego o berimbau que eu quiser, na roda que eu quiser, não precisa vocês dizerem a hora que eu tenho que entrar. E isso uhum, gerou um movimento, um outro movimento, mas ao mesmo tempo ele tem gerado um movimento aversivo de determinados homens sim. em relação ao movimento delas. Então, há uma tendência a dizer que elas são chatas, a dizer que elas são cri-cris, a dizer que elas são isso, que aquilo, são aquilo outro. Existe esse movimento também, né? E que Uhum, ele encontra muitos adeptos.
em relação a essa questão de assim, ah, lá vem as chatas, né? Já vem colocar isso aqui de novo, né? Essa coisa de provocativo com essa coisa aqui e tudo mais. Então, assim, de não querer discutir determinadas coisas, né? Então, assim, eu vejo também que existe eu digo vespeiro, assim, não é um vespeiro, assim, mas é muito delicado, né? Assim, Sim. e Isso- conflituoso, né? Porque a estrutura patriarcal é muito forte. É muito forte. Mas, ó, parabéns, eu tô doido para ver os primeiros resultados, que eu me interesso muito por essa temática. Valeu. Obrigado, viu, Obrigada, Jéssica? Valeu. Sérgio. Obrigada. Nós temos a palavra do Joselmo para comentar, mas estou aguardando aqui os áudios abertos das mulheres aí para comentar, porque aí sobe na prioridade automaticamente, né? Mas ninguém está levantando, estamos levando para quem está com a mãozinha levantada. Joselmo está contigo. Então, Jéssica, você tocou num ponto muito importante. Eu atendo mais de 15 crianças. Dentro delas tem T21, síndrome de Down, que sabemos que tem uma. Eu não sei nem como expressar, assim, se é algo da sexualidade mais avançada, enfim, né? E também tem um espectro autista também. E pegando o gancho do Lucas, o Lucas também tocou num ponto muito importante. O que que eu faço aqui? Ah, dá 100%? Não. É a imposição do profissional, passar a confiança para as famílias, né? No meu caso, muitas vezes eu boto o pai e a mãe dentro da minha aula de educação física, né? Que eu já dou feedback. Ó, senta aqui hoje que a aula é assim. Ó, sua filha está fazendo isso, está fazendo aquilo. Certos momentos que eu vou ter que ter contato físico com suas filhas, certo momento eu vou ter que pegar na cintura, eu vou ter que pegar no braço, vou pegar de outra forma. Ah, sem querer, pode passar a mão sim, sem querer, não sei, isso é normal. Então, assim, o que que eu falo? Eu passo a confiança, tem que passar confiança para os pais. Isso é muito importante. E outra, a imposição do profissional. O profissional tem que se impor, tem que conversar de frente a frente com o pai e explicar: a atividade física é isso, é isso, é aquilo. Olha, ela está sentando de uma forma. Isso para mim não me interessa, que nem o Lucas falou. Sentou de perna aberta, vamos, não, fecha a perninha, vamos ensinar. Por isso que hoje está acontecendo isso aqui, junto com a análise do comportamento. Vamos tirar esses gatilhos de onde que é isso. E também trabalhei na piscina. O que que eu fiz na piscina? E também no solo. Eu peço sempre para colocar roupas adequadas. Ó, a roupinha de fazer atividade física é proporcional essa aqui, mas se você não tiver condições, pode vir assim, na piscina, roupinha fechada, bem arrumadinha, para a gente tentar fazer um trabalho. E outra, e saber manusear a criança. Tem que saber os pontos onde pegar, onde fazer os movimentos. E que nem eu falei, eu repeti já umas 3 vezes. O profissional tem que passar confiança para os pais. Porque se não passar, que nem no meu caso, já sabe, você não tem medo? Eu não tenho medo. Não tenho medo porque eu já sei o que eu tenho que fazer, já passo para os pais, né? O que vai ser feito durante o ano, planejamento. Ah, tem muito preconceito? Tem, principalmente de pai, quando leva as crianças. Pelo fato da gente ser figura masculina. É muito Sim. diferente. Exemplo, eu evito de colocar, eu trabalho com crianças pequenas também, eu trabalho na estimulação precoce. Eu evito certos momentos de colocar a criança no colo. Estou falando eu, professor masculino, Joselmo. A professora não, é bem tranquila, as meninas colocam, mas eu fico com receio, entendeu? Tem certos momentos que eu tenho que colocar, mas outros não. Mas eu sempre coloco um pai na sala de aula e falo, ó, vou fazer um movimento tal hoje assim, infelizmente, ó, vou ter que botar no colo para fazer tal movimento aqui. Beleza, Joselmo, pode fazer. Tem uns que aceitam, tem uns que não. Isso é normal. Então, assim, vale do profissional, vale da pessoa ali, o professor que está mexendo, né? Que nem o menino falou que atende em domicílio, né? Ele com certeza ele tem a imposição dele, chega, faz o trabalho dele, respeito. Ah, tem muitas crianças que estão na adolescência. Nós sabemos muito disso aí. Eu sou uma figura masculina e trabalho com isso. Então, eu tento sempre, como é que diz, cortar, tentar tirar o hiperfoco. Que tem muitos que vêm querer abraçar, beijar, querer mexer na gente, aí a gente tira esse hiperfoco, sempre tirando, sabe? Sempre aquela tentando fazer assim o máximo possível para acontecer isso aí. Então, no meu caso, eu faço isso. Então, eu tenho a confiança de trabalhar com meninas, graças a Deus nunca aconteceu nada. E onde eu trabalho, eu peço para colocar câmeras. Fala, ó, coloca câmeras para me resguardar e para resguardar a criança. Porque se acontecer qualquer coisa, o pai desconfiar, a gente tem algo a mostrar, entendeu? E assim, Jéssica, esse ponto foi muito importante. Eu nunca tinha ouvido isso aí, ouvi hoje. E assim, parabéns aí, viu? Obrigadão. Muito bom. Obrigada. Júlia e Silvane, é isso?
para falar, se querem falar, fiquem à vontade. Eu mandei um comentário, mas eu não sei se ele não apareceu aí para mim. Vocês conseguiram ver? Eu acho que ele sumiu. Comentário? Não apareceu, né? Ah, já tinha escrito tudo. Mas vamos lá. Então eu vou falar rapidinho, vou tentar resumir, né? Assim, como eu estudo muito habilidades sociais, né? Já faz parte do meu mestrado e doutorado, né? No transtorno do espectro autista. Algumas coisas que eu acho que eu posso, né? Assim, acrescentar nessa discussão. Você Por colocou, né, favor. que vocês têm em relação às barreiras, né? Que dificultam a presença de crianças, né, do sexo feminino em atividades físicas, né? Então, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, que os exemplos de sucesso que você deu, né, foram, se não me engano, de esportes individuais, né? Sim, Natação. Então, eu fico pensando nesse sentido, né, que os esportes coletivos, eles devem, né, ocasionar, né, muita ansiedade social nessas meninas. provavelmente, né? Ansiedade social a ansiedade, né, é um dos transtornos que a gente vê em crianças, em meninas não diagnosticadas como autistas, mas que geralmente chegam nos serviços de saúde mental por transtornos de ansiedade, né, generalizada e depressão. Então, queria, né, pontuar nesse sentido, e também quando a gente está comentando muito, aí vocês têm falado, né, sobre como o repertório de meninas social é mais elaborado do que de meninos, né? É isso que você falou quando você disse que elas utilizam do masking, porque se elas conseguem lá, é porque elas são mais capazes, né? Estou colocando aí como uma hipótese, tá? De Uhum. descrever socialmente o que era o comportamento adequado ou não. Elas fizeram uma leitura melhor do ambiente social, né? Não é só nesse sentido que a gente está falando que foi culturalmente é, é, como é que fala? Do externo que eu estou dizendo. Também a capacidade que elas têm de fazer melhor essas discriminações das pistas do ambiente. Vocês estão acompanhando? Sim, Plenamente. Certo. Então, aí eu fico pensando, né, que nesse sentido, então, se essas demandas sociais dos esportes coletivos, elas são maiores de desempenho e também na interação com, né, na relação com os pares ali, que estão jogando junto, vamos dizer assim, né? Ficar claro. Então, eu entendo assim, elas discriminam melhor, elas camuflam, mas isso não quer dizer que isso não tenha consequências do ponto de vista da saúde mental delas. sim, Isso ocasiona esgotamento para elas. Então, pode sim. ser também um fator para vocês considerarem nesse texto, né, que é essas relações, né, estabelecer melhor essas relações, assim. Enfim, espero ter contribuído. E outra questão, que só, né, para não fugir também, é que eu fiquei pensando, porque atualmente, né, como a gente tem dito, né, a gente tem melhorado, né, as questões diagnósticas mais precoces e também incluído mais mulheres, mas também a gente hoje nas clínicas consegue observar melhor os meninos com diagnóstico nível 1 de suporte, porque isso também, para quem trabalha com autismo há mais tempo, eu acho que é uma realidade, né? A gente está acessando melhor esses meninos. E uma Uhum. das dificuldades que eu percebo em fazer familiares entenderem as dificuldades motoras deles. Porque elas não são tão claras. Muitas vezes são aquelas crianças que preferem as telas, que não gostam tanto de esporte, e tudo bem, né? Não é uma grande questão, mas isso atrapalha na escrita, atrapalha no desenvolvimento subsequente deles, né? Acadêmico. E aí, enfim, a gente, como avalia de uma forma global, a gente acaba aprendendo melhor a perceber essas dificuldades. E aí eu fico pensando, então, essas dificuldades mais leves, ou que não têm consequências tão, né, evidentes, socialmente falando, elas também existem nas meninas que têm autismo. Muito provavelmente, Sim. né? Foi comentado aqui hoje que cerca de 80% das pessoas com TEA têm problemas motores, não foi isso que acho que algum dos professores aí comentou, né? Eu já conhecia mais ou menos esse número, mas aí eu fico pensando,
Então, e essas meninas que a gente não está vendo? Elas também podem ter essas dificuldades e isso faz com que elas prefiram outras atividades que não os esportes, assim. Então tá, em geral era isso que eu queria comentar. Eu acho assim, o autismo feminino é algo que precisa ser muito estudado realmente e vai muito além, né, do que a gente está comentando, que são apenas essas questões, tipo, eu acho legal, eu acho certo, a família gosta da, né, uma roupa adequada, eu acho que vai muito além disso, né? E aí vocês vão Uhum. vendo, ampliando a nossa capacidade de pensar, porque é que a gente não está percebendo, né, essas pessoas nos ambientes. Então, muito obrigada, gostei muito da sua apresentação e o que a gente puder continuar conversando, vou achar muito, muito positivo. Ai, muito obrigada, Júlia, adorei. Gostei muito sua colocação. Pode ter certeza que a gente vai usar sim. Anotou a arguição É para lógico, qualificação? é Adorei. lógico, é Entrei em lógico. Muito bem, Júlia, obrigado. E realmente a gente tem essa preocupação da gente tá. Deixa eu só ver como é que tá o áudio aqui. Essa preocupação da gente falar aquilo que a gente sabe. Nem tudo a gente. É um tema novo que está sendo discutido, né? Então, a gente está levantando hipóteses que pode ser algum motivo, por que que não tem, não Uhum. aparece, não tem aparecido, né? Para o atendimento em educação física, o nível 1 de suporte, a gente tem identificado quando acontece mais para o nível 2, nível 3, e são suposições, esses motivos de no nível 1 não aparecer, né? Então, e aí o que fazer sobre essas condições é um outro processo ainda mais delicado, né? E certamente a gente vai errar, né? Em medidas aí, mas muito muito bom que a gente consiga discutir. Silvane, tá contigo. Ainda sobre o assunto sobre o espectro feminino. Confere? Confere, sim, Paulo. Eu queria fazer um comentário sobre o trabalho, assim, de dia a dia, né, do que a Jéssica comentou sobre as meninas. A gente em clínica tem, assim, em torno de 10 a 15%, que foi o que tu falou. Tá bom o áudio, Paulo? Tá. Tá bom. Em torno de 10 a 15% também de meninas, muitas dessa faixa etária entre 8 a 11 anos, onde, inclusive, com elas a gente vem conseguindo trabalhar em grupos, vem conseguindo desenvolver um trabalho coletivo, mais pensando justamente nessa inserção social, que é essa questão que a Júlia falou também, que concordo muito. Achei muito importante também a colocação do Joselmo. A gente tem, geralmente, ainda no trabalho terapêutico, assim, em clínica, na educação física especial, aqui já tem muitos professores homens, mas a gente ainda é uma grande maioria de mulheres que fazem esse atendimento. E quando se entra um homem para fazer esse atendimento, principalmente no caso de meninas, o cuidado é muito maior. Quando eu tenho que levar no banheiro, eu vou levar no banheiro, eu vou chamar uma mulher para levar no banheiro, né? Sim. Então, eu achei muito importante a colocação do Juscelma, é uma coisa que a gente cuida muito na clínica. Quando eu vou fazer uma caminhada e eu preciso fazer, por exemplo, uma contenção, como que o homem vai fazer na menina? A forma como a sociedade vê isso é muito diferente de quando é uma mulher conduzindo. Então, esses são cuidados que a gente tem que ter para conseguir justamente ter essa inserção, quebrar essas barreiras e para que elas consigam aparecer mais nos meios sociais e se desenvolver. Acho que foi muito boa as colocações, Jéssica, e esse assunto é com certeza um assunto que a gente tem muito para avançar e para estudar. Também fico à disposição se precisar de qualquer coisa, ajuda com o livro, acho que vai ser ótimo. Obrigada, Parabéns pela Sil. palestra. Obrigada. Muito bom. Lucas, você está com a mão levantada. Eu sinto muito, a gente passou já 8 minutos do início do próximo tema, que é com a própria Silvane. Então, nós vamos deixar para os comentários aí no chat. E depois, a Jéssica, se quiser deixar também, ela já colocou o contato dela, mas também, se quiser colocar adicionalmente no chat, a gente pode continuar essa discussão por ali, tá bom? Então, vou encerrar a gravação dessa apresentação.